Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos falar sobre trabalhos voluntários que informam sobre a importância da doação de órgãos. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Priscila Pignolatti, que é gerente de projetos de tecnologia e escritora do livro Adorável Dora. Seja bem-vinda. Obrigada. Também temos, só que em ambiente virtual, Giovana Fiore, que é fundadora do Instituto Deixe Vivo. Obrigada pela sua presença, Giovana. Obrigada pela oportunidade. Bom, para começar, eu queria, Priscila, que você contasse um pouco da sua história, porque ela tem tudo a ver também com o trabalho que você faz hoje. Sim, tem. Bom, começou há algum tempo atrás, né, há mais ou menos uns 20 anos. Eu, por sorte, eu falo por sorte, né, porque foi uma coisa do destino mesmo, eu descobri uma doença renal. Aí as pessoas até brincam, você vai falar que é uma sorte descobrir uma doença, né? Mas no meu caso eu acho que descobrir precocemente algo é muito importante. Então eu descobri aleatoriamente uma pressão arterial alta, e essa minha pressão arterial alta, eu que era uma jovem, 20 anos de idade, praticava atividade física, superativa, não tinha casos na família de hipertensão arterial nem nada que indicasse um problema como esse, era um sinal de alerta, né? E os médicos resolveram investigar e aí chegou na doença renal. Nenhum dos meus exames de sangue ainda apontavam esse tipo de problema. A doença renal é uma doença silenciosa, então geralmente quando as pessoas descobrem já estão às vezes num estágio um pouco mais avançado. Então, por isso que eu falo que é uma sorte, assim, né? Que aí eu descobri precocemente e pude acompanhar ela para não ter grandes surpresas, né? E acompanhei em tratamento conservador por mais de 20 anos. E esse tratamento nada mais do que acompanhamento médico, os exames, até chegar a um ponto em que o médico falou, olha, lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, o médico falou, olha, no futuro, ou é hemodiálise e transplante, esse é o futuro que te espera, né? Só que não sabia prever quanto tempo, né? Se eu ficaria por muito tempo ou por pouco tempo, né? Se a doença evoluiria de uma forma mais agressiva ou não. E no meu caso até foi, né, demorou um tempinho aí para ela ir, o quadro ir se agravando, até um ponto em que já começa a ter sinais, né? Você começa a ter fisicamente, ficar muito fadigado e vários outros sintomas, que aí realmente você tem que partir para uma próxima etapa, que é a hemodiálise, que é um tratamento, um substitutivo, né? E o transplante. E aí, no meu caso, os médicos falaram, como você soube precocemente, como a gente tem acompanhado isso precocemente, talvez pular a etapa da hemodiálise e ir direto para o transplante seja uma melhor forma, e eu acho que foi a melhor escolha mesmo. Como que foi esse período também de espera, também receber a notícia, né, que não é fácil? Olha, eu falo que quando eu recebi a notícia, eu não tive impacto, porque quando eu recebi a notícia, na minha cabeça foi, isso não vai evoluir, essa doença a gente ainda busca uma esperança do tipo, vai ficar parada nisso, isso não vai para frente, né? Mas à medida que você vai fazendo os exames, não tem melhora, né? Os exames de sangue vão apontando piora. Então você vê, opa, é real isso, então eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu já cheguei para o médico uma vez e falei, o que eu preciso fazer para retardar isso, né? Ele olhou para mim e falou, Priscila, não há nada que você possa fazer. Não é um alimento que você vai parar de comer, não é uma atividade que você vai fazer, não há nada que você possa fazer que vai interromper esse processo da evolução desse quadro. E então eu vivi minha vida o mais normal possível. Me formei, estudei, viajei, trabalhei, fui fazendo tudo o que eu podia fazer, né? Sem nenhuma restrição, mas com os cuidados médicos ali, com as orientações que eram me dadas pelos médicos. E aí eu fiquei muito tranquila. Eu falei, olha, se esse é um fato, não vou lutar contra um fato, não vou e nem vou ficar sofrendo por antecipação. Imagina só, eu teria ficado 20 anos sofrendo. Sim. É muito tempo para sofrimento, não dá para mim. Então eu falei, não, então no momento certo, na hora que chegar a hora certa, aí você vai pensar o que vai fazer. E aí, se você está cercada de bons profissionais, e aí vamos em frente. Então, assim, eu procurava não pensar muito. Eu fazia os exames, tomava os meus medicamentos para pressão arterial alta, cuidava do que eu podia cuidar, do que estava ao meu alcance. Do que não estava ao meu alcance, eu entreguei nas mãos de Deus e falei, seja o que Deus quiser.
Quando você entrou na fila, então, de transplante, demorou muito tempo? Eu não cheguei a entrar na fila, porque quando chegou uma etapa mais avançada, quando o meu quadro já estava mais avançado, os médicos falaram, olha, tem a opção da gente buscar um doador vivo, buscar um doador na sua família. Se a sua família disser sim, né? É lógico, você precisa conversar com a sua família e ver se eles estão dispostos a isso. No caso, a compatibilidade ela é maior entre irmãos de mesmo pai e mesma mãe. E eu tenho 2 irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Então, eu chamei eles para conversar e falei com eles no meu quadro, expliquei a questão do transplante, que era uma necessidade, mas que não era para aquele momento, era para alguns anos para frente, mas já sabendo que precisaria. E aí os meus 2 irmãos não deixaram nem eu terminar a frase e perguntar se eles estavam dispostos a doar, porque eles já logo levantaram a mão e falaram, pode levar o que quiser, o que precisar, está aqui. E aí, ou seja, eu tinha o sim deles, e aí quando foi evoluindo o quadro, o médico falou, agora é bom trazê-los aqui, que eu sou de Belo Horizonte, eu morava lá há muitos anos, depois eu vim para São Paulo há alguns anos atrás, a trabalho, e aí eu trouxe meus irmãos para São Paulo para fazer os exames de compatibilidade e tudo mais, todos os 2 foram compatíveis. Minha mãe também quis vir, porque ela falou que não tinha jeito, que ela ia ser a doadora, que ela que era a principal, aí eu trouxe ela também, embora a compatibilidade às vezes não é. A gente acha que a mãe e o pai vai ser muito, não, geralmente é os irmãos. E aí minha mãe veio também, e para minha sorte, de novo, os 3 eram compatíveis, só que o meu irmão mais velho era mais compatível, ele tinha 100% de compatibilidade, que é o chamado de HLA idêntico, nos termos médicos. E aí o meu irmão foi o escolhido para ser o meu doador. E aí, de novo, né, eu tinha o sim, eu tinha a pessoa, mas aí era esperar o momento certo. E o momento certo não é nem números, é quando afetasse a minha qualidade de vida. Já que o médico não queria que eu passasse pela hemodiálise, eu não ia chegar até o final, né? Mas eu tinha que ver ali, é uma linha muito tênue. Né? Porque assim, na hora que eu cheguei no consultório médico, eu percebi que foi isso. Na hora que eu cheguei no consultório médico, as perguntas que eles me faziam eram, você tá bem? Tô. Tá trabalhando? Aí eu falei, parei. Tá fazendo atividade física? Parei. Aí ele falou, opa, peraí. Você não tá fazendo atividade física porque não tô aguentando mais. Já tava difícil tudo. O corpo já tava fadigado, eu tinha parado de trabalhar porque eu não tava conseguindo ir trabalhar mais, porque tava me pesando muito. Aí eu tinha pedido demissão para dar um tempo, para me recuperar e tal. Ele falou, então acho que, embora os números ainda dissessem, você ainda tem rim para algum tempo, a minha qualidade de vida estava muito afetada. Então, aí nesse momento foi a questão do transplante. Então, assim, eu não esperei na lista de espera. E no processo do transplante, eu nem impacto a lista de espera, porque eu entro na lista por uma questão do Sistema Nacional de Transplantação. Então, eu entro e saio. Eu entro, aí entra meu irmão como doador e a gente sai já da lista. Então, a gente nem impacta a lista. E aí marca como se fosse uma cirurgia eletiva, né? Agenda um dia, um horário como se fosse uma cirurgia. A gente entra para fazer a cirurgia e no dia foi até, assim, a gente entrou para fazer a cirurgia às 5 horas da manhã no Hospital do Rim aqui em São Paulo. A gente entrou às 5 horas da manhã no bloco cirúrgico e aí começaram a chegar rins de pessoas, de doadores, falecidos e tal. E aí eles falaram, olha, o seu rim está guardadinho ali naquele corpo, então os outros vão ter prioridade, então a gente vai ter que fazer a cirurgia deles antes da sua. Então eu fiquei esperando as outras cirurgias das pessoas que estavam em lista de espera e aí foi a cirurgia depois, a minha depois das outras que estavam lá. Bom, a gente vai conhecer um pouquinho a história também da Giovana, uma história que conversa com a história da Priscila também. Né, Giovana? Conta pra gente. Priscilas, como, né, estamos no plural aí de Priscilas, é uma honra estar contando aqui a minha história. A Pri é uma inspiração para mim, a gente se conhece pessoalmente, já em vários momentos atuamos juntas pela causa, pela doação de órgãos. Mas falando um pouquinho sobre a minha história, eu nasci com uma insuficiência renal e quando eu tinha 4 anos, meus pais descobriram, por conta de um exame de rotina, que eu perdi a proteína pela urina. E aí foi identificado que eu tinha uma síndrome nefrótica. Eu fiz o acompanhamento com o médico, fiz uma biópsia quando eu tinha 8 anos de idade e comprovou de fato que eu tinha uma insuficiência renal através deste exame. Eu tive uma infância normal, vivi como todas as crianças. A única coisa que eu lembro bem é que eu sempre tomei remédio. A minha vida inteira não me lembro de existir sem tomar medicamento. E também eu sempre fazia exames com muita frequência.
fazia o exame que eu chamava quando eu era criança de fazer xixi no potinho, que era guardar o xixi por 24 horas, levar no laboratório para fazer uma análise. Lembro que meus pais sempre, eles foram essenciais nesse tratamento, né? Em toda a minha vida, em toda a minha jornada com paciente renal crônica. Sempre do dia que eu fazia exames, eu ganhava um pão de queijo. E até hoje, mesmo adulta, quando eu vou fazer os meus exames, eu me dou de presente um pão de queijo. Algumas tradições daí eu resolvi manter. Mas, enfim, tive uma vida normal e quando eu fiz 25 anos, eu cheguei a 15% da função renal e me foi indicado um tratamento substitutivo, como a Priscila comentou, ou a hemodiálise, diálise peritoneal ou um transplante. Só que nem é todo mundo que tem um doador vivo, assim como a Pri teve, né? No meu caso, o meu médico falou que seria indicado a gente começar a hemodiálise e depois os meus familiares fazerem alguns exames, a gente entender se de fato eu iria para uma doação em vida ou ir para a lista de espera mesmo. Conversamos em família e eu decidi que ia para a lista de espera por um transplante. Então, em 2018, eu entrei para a lista de espera de transplante, desculpa, final de 2017. E no dia 23 de maio de 2019, uma família disse sim para a doação de órgãos e salvou minha vida. Então, eu fiquei 2 anos esperando por um transplante até receber a minha ligação do transplante. Foi, assim, um momento que a gente acha que está esperando, que está preparada, mas que foi uma grande surpresa quando aconteceu. E eu fiquei muito feliz também, criei algumas tradições por conta disso, né, dessa chegada do transplante, que eu posso contar mais para frente. Giovana, até isso motivou você para fundar um instituto Deixe Vivo? Explica um pouco para a gente também sobre isso. Claro. Eu também tive que me afastar do trabalho, assim como a Priscila, chegou um momento que eu estava na hemodiálise e eu fazia hemodiálise e entrava às 6 horas da manhã e era em outra cidade, numa cidade diferente da que eu morava, porque a minha equipe médica era de outra cidade. E eu costumo dizer que eu parei, assim, no protocolo de trabalhar, mas não parei totalmente, porque eu criei um perfil nas redes sociais chamado Deixe Vivo, para compartilhar a minha história como paciente renal, em hemodiálise e à espera de um transplante. Naquela época, ainda as redes sociais eram bem, assim, era um ambiente que a gente compartilhava fotos, histórias, tinham poucas pessoas que falavam sobre o assunto. Na época, acho que era eu e mais uma. E aí o perfil foi crescendo, crescendo, a causa foi ganhando ainda mais visibilidade, fui me conectando com outras pessoas, assim como a Pri também. E aí em 2022 a gente decidiu criar um instituto, então depois de um tempo o Deixe Vivo passou a ser o Instituto Deixe Vivo, uma organização da sociedade civil que atua em prol da doação de órgãos, a conscientização da importância da doação de órgãos e também na representatividade dos pacientes transplantados. Então, a gente tem essa área de atuação aí. E Priscila, você também acabou usando a sua história, né, para ajudar outras pessoas. Sim. Deu um livro. Foi um livro. Eu, em 2019, eu fiz o transplante em 2017 e em 2019, 2018 ali mais ou menos, eu comecei a competir, fazer o triatlon, competir, participar de competições para pessoas transplantadas. E aí eu conheci o Marcelo Gianese, que é o meu amigo, que virou meu parceiro aqui do livro. E ele numa competição internacional na Austrália, ele vendo as crianças competindo e ele vendo que todo mundo ali tinha um envolvimento com a causa e ele, que é transplantado de medula óssea, ele não tinha um envolvimento de ajudar, de divulgar e tal. Aí ele falou assim, poxa, eu me senti, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, quando ele viu as crianças competindo, ele falou, eu tenho que fazer para as crianças, que eu acho que é na criança que tem que começar essa sementinha. E eu tinha escrito um texto para o Instituto Sou Doador, na época não era ainda o Instituto, era um coletivo de pessoas para o Sou Doador, e ele tinha lido o texto, tinha gostado muito, e aí me convidou para escrever o livro junto com ele. E eu aceitei, e, assim, tá aí uma das coisas que eu fiz pós-transplante que eu nunca na minha vida imaginaria que eu faria, que é escrever. E eu comecei a escrever o livro com ele e a gente teve a ideia de criar um livro, e ele teve a ideia de criar um livro com a personagem infantil, uma criança de 8 anos que fala de doação para outras crianças, com a linguagem da criança. Porque justamente por acreditar que é na criança que se planta a sementinha da solidariedade, da empatia e tudo mais, para no futuro adultos com uma cabeça mais voltada para se dar, para se doar para as outras pessoas.
E aí quando eu aceitei o convite, falei, ok, vamos escrever. Começamos a escrever em 2019 com o foco de lançar ele no Setembro Verde, que é o mês de incentivo à doação de órgãos, em setembro de 2019. E aí juntos começamos a escrever e a gente percebeu que era muito mais amplo do que falar sobre doação de órgãos, que a gente tinha que falar da cultura doadora, a gente tinha que falar da doação no sentido mais amplo da palavra. E aí a gente fala de doação de órgãos de uma forma lúdica e tem alguns capítulos que a gente fala de doação de livro, doação de alimentos, né? Então, assim, a gente fala de uma coisa mais completa, onde a criança possa se enxergar naquilo e possa falar, poxa, eu posso fazer isso também. E tem sido aplicado em muitas escolas. Ano passado foi aprovado no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, esse ano as escolas públicas vão poder adotar o livro para utilização. Então, assim, o livro tem sido muito abordado como ferramenta muito positiva para as pessoas por causa disso, porque ele traz essa linguagem fácil de se falar com as crianças, de dar exemplos para as crianças, e as crianças conseguem, através dele, compreender muito bem esse universo, que é o livrinho da Adorável Dora. A palavra Dora, o nome Dora vem da palavra doadora, por isso que foi escolhido o nome Dora, e adorável para a gente brincar um pouco, porque aí até isso vira tema em sala de aula para brincar um pouco e falar um pouco sobre esse universo. E ainda é um desafio, ou um dos principais desafios ainda é a questão da doação de órgãos? Sim, sim. A gente ainda tem uma taxa de recusa familiar bem alta, que não sai ali de um patamar ali dos 40% mais ou menos ali, ano após ano, que é uma recusa familiar. Neste mesmo ano que a gente lançou o livro da Dora, nasceu a Lei Tatiane do Sou Doador, e as duas leis, a lei mais o livro, se conversam e se conectam, porque é justamente para aplicar o conteúdo na sala de aula. Porque assim, é muito difícil a pessoa aprender sobre doação de órgãos no momento que a coisa está acontecendo. Você está num hospital, está perdendo um ente querido e ali você vai aprender sobre doação de órgãos. Quando você chegar ali, você já tem que ter conhecimento sobre o assunto. Não é que você precisa se aprofundar do assunto, mas já tem que saber, poxa vida, doação de órgãos é isso, é um ato de amor, é um ato de generosidade, de ajudar alguém sem saber a quem que eu estou ajudando. E eu sei que a pessoa, que meu ente querido, ele me falou que ele queria ser um doador. Então, assim, neste momento, a pessoa não tem que aprender sobre doação de órgãos, nesse momento a pessoa já tem que ter essa noção, essa consciência. Por isso que é tão importante vir desde cedo, né? É igual a questão do meio ambiente, né? As crianças de hoje já falam sobre meio ambiente numa naturalidade muito grande, coisas que eu, na minha época, na minha geração, não era uma coisa comum que vinha de escola. Hoje, por quê? Porque já vem essa formação desde cedo. Então, se vir uma formação de conscientização, solidariedade, empatia desde cedo, as futuras gerações já vão falar disso sem tabu, sem preconceito, já vão falar disso de uma forma mais aberta. E querendo ou não, quando a criança tem o acesso na escola sobre o tema, ela chega em casa e ela conversa com a família. Então, ela leva o assunto para os pais e ela leva de uma forma tão leve que para a criança isso não é tabu. E aí isso gera o que a gente busca mesmo, que é a conscientização das pessoas. E a Giovana precisou dessa conscientização, né? Ela precisou ali de um doador para ajudá-la. Fala um pouco disso para a gente também, essa questão do incentivo, do quebrar esse tabu, né? Porque tantas pessoas necessitam, né? Sim. Quando a gente está no outro lado da moeda, né? Então, eu sempre também me declarei doadora de órgãos. Mas quando a gente precisa de um transplante, é que a gente entende de fato a realidade dessa lista de espera, né? Segundo os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a chance de você precisar de um transplante é 4 vezes maior do que você se tornar um doador. E geralmente, quando eu falo esse dado nas palestras, quando a gente traz esses números, as pessoas se assustam, falam, nossa, então a chance de eu precisar de um transplante é 4 vezes maior do que eu efetivamente ser um doador? Sim. Né? Isso vale para uma série de questões, inclusive para as pessoas cuidarem da saúde, dar essa atenção básica à saúde. Hoje, a maior lista de espera de transplante é de rim. Mais de 40 mil pessoas esperam por um transplante de rim e muitas delas podem evitar precisar desse transplante. Então, aqui no Instituto, a gente também trabalha essa parte de saúde renal, de prevenção e cuidado da saúde do dia a dia. Né? Para mim, quando eu entrei na lista de espera de transplante, haviam 28 mil pessoas esperando.
e isso é finalzinho de 2017. Em 2024, hoje, a gente tem mais de 70 mil pessoas. Então, esse número só aumenta. Por isso que trabalhos de conscientização, como o livro da Adorável Dora, inclusive, é maravilhoso. Não é só para criança, é para qualquer pessoa ali que vai conscientizar. Os trabalhos do Instituto Deixe Vivo também, eu acho que são de extrema importância para a gente levar essa informação sobre a importância da doação de órgãos e tirar esses tabus que tem por trás, né? Então, a gente escuta muitas perguntas aqui no Instituto. Ah, mas se eu doar, o corpo da pessoa, do meu ente querido, vai ficar desconfigurado, né? E não, de forma alguma, há um respeito por esse corpo. Ah, se eu me declarar doador, se eu por acaso ficar internado no hospital, vão fazer de tudo para que eu morra, para que peguem meus órgãos. Não, isso não existe. Há uma série de protocolos médicos, mais de uma equipe envolvida na hora de certificar uma morte encefálica para ser encaminhado de fato para uma doação de órgãos vitais. Então, a gente precisa, sim, conscientizar para que cada vez mais pessoas sejam salvas, tenham suas vidas salvas, assim como eu tive. E até lembrando que a pessoa que recebe, né, que faz, então, recebe o transplante de órgãos, depois ela tem uma vida toda pela frente, né? Inclusive, a Priscila tem as atividades físicas, né? Então, até meio que uma Olimpíada, né, das pessoas que são transplantadas. Conta pra gente. Tem uma Olimpíada. Eu fiquei sabendo, através, inclusive, da Paty, que é a Patrícia Fonseca, que é a fundadora do Sou Doador. Eu assisti uma reportagem dela competindo, e aí foi o que me motivou e procurei saber o que era isso, né? Porque depois do transplante, quando eu fui liberada para atividade física, eu comecei a correr, comecei a fazer atividade física, que é uma coisa que eu já gostava antes, e aí quando eu me vi cheia de energia, eu falei, eu quero isso, e aí eu comecei a correr e voltei a nadar, que era uma atividade que eu gostava muito, que eu tinha parado, e aí quando eu soube da competição, eu falei, olha, eu quero estar nessa competição. Como eu transplantei em 2017, a próxima competição era 2019, porque essa competição acontece a cada 2 anos, num país sede diferente. E a 2019 era na Inglaterra. E aí, meu objetivo era estar nas Olimpíadas dos Transplantados em 2019 na Inglaterra. E aí, eu decidi ir pelo esporte triatlo, né? Porque eu não gosto de pouco desafio, eu gosto de desafio grande. E aí, comecei a pedalar também, comecei a treinar. E em 2019, eu estava lá na competição para transplantados. Consegui subir no pódio, coloquei o nome do Brasil no ciclismo e no triatlo. E aí em 2023, ano passado, eu estive na Austrália também, de novo, voltei, subi no pódio, coloquei o nome do Brasil lá. Então, assim, isso é importante. Eu acho que a atividade física é como se o esporte ali, quando eu divulgo isso e tudo mais, é como se eu mostrasse para as pessoas o outro lado, de que a vida continua, de que você tem vida, de que quando uma pessoa fala assim, olha a quantidade de coisas boas que ela pode proporcionar para outra pessoa, que a vida de uma pessoa transplantada é uma vida normal, que não tem, né, nenhum tabu, nenhuma coisa tipo, ela vai ficar doente numa cama. Não, ela tem uma vida normal, que a pessoa pode fazer as atividades normalmente. Então, isso quebra um pouco disso e, inclusive, leva um pouco das pessoas falarem sobre esse tema em casa, porque a pessoa fala, nossa, hoje eu vi na internet uma pessoa Então, isso eu acabo ajudando a levar o assunto para dentro de casa, incentivando as pessoas e tirando um pouco da bolha uma pessoa que é transplantada que acha que não pode fazer nada. Eu não posso fazer uma caminhada, eu não posso fazer uma corrida, Não, vai no seu médico, conversou com o seu médico, o médico falou que pode, você pode fazer. Né? Então, assim, acaba estimulando também. Okay. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para escutar ainda mais essas mulheres que têm experiências tão fortes aí para dividir com a gente. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje falando sobre o trabalho de pessoas que viveram o transplante, passaram por ele e agora têm uma vida linda pela frente. Eu tenho aqui comigo no estúdio Priscila Pignolatti, que é gerente de projetos de tecnologia e escritora do livro Adorável Dora. E também, só que em ambiente virtual, eu tenho Giovana Fiore, que é fundadora do Instituto Deixe Vivo. Giovana, conta um pouquinho para a gente sobre
as principais dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é o transplante, a doação de órgãos. Bom, acho que eu posso falar dos dois lados, né? Por ter criado um projeto que compartilha a minha história e ser transplantada, muitas pessoas me perguntam, pessoas que precisam de um transplante, como é ser transplantada, né? Então, tem uma série de medos que, né, traz, como é a cirurgia, como que vai ser depois, quantos medicamentos a gente tem que tomar. Eu sempre costumo dizer que a pessoa deve só transplantar e viver um dia de cada vez. Acho que esse é o lema da pessoa transplantada, né? E com relação a quem quer doar, né, quem quer se tornar, declarar um doador de órgãos, eu acho que precisa primeiro conversar com a família, né, e trazer alguns temas, algumas organizações que possam falar sobre isso e esclarecer essas dúvidas. Como eu já falei no bloco anterior, né, a pessoa pergunta se o corpo do doador fica desconfigurado, se de repente a pessoa que está ali em ambiente hospitalar, aconteceu algum acidente, vai ser induzida a não ter mais vida para se declarar para ser um candidato à doação, né? Então, dúvidas como essas são as que mais aparecem, né? Então, por exemplo, assim, hoje no Brasil é legal a gente falar também que para você ser um doador de órgãos em vida, você precisa ter um parentesco de até 4º grau, né? E pode acontecer a doação também em vida, por exemplo, com um amigo ou alguma pessoa que não seja relacionada, mas a gente precisa de autorização judicial para isso. Ali no site do Instituto Deixe Vivo, a gente tem um FAQ, que a gente chama, que são perguntas e respostas sobre doação de órgãos. E tem todas essas perguntas aí que a gente mais recebe e que a gente precisa esclarecer, para que cada vez mais esse número de famílias que dizem sim para a doação de órgãos aumente. Uhum. E Priscila, você também faz um trabalho aí por meio do seu livro até de conscientização das pessoas. A gente não fala muito sobre morte, né? Eu acho que não é da cultura do brasileiro falar de morte. E como você comentou no primeiro bloco, às vezes o assunto doação de órgãos vem naquele momento que a família está fragilizada, que não sabe exatamente o que vai acontecer. Inclusive, nós temos um programa especial, a LESP em pauta, que falamos sobre a doação de órgãos com representantes renomados, médicos renomados do Hospital de Transplantes aqui de São Paulo, que até essa questão de ficar o corpo desfigurado, por exemplo, e eles falam do cuidado que se tem com o corpo daquela pessoa que está doando, né, o tratamento que é feito, o cuidado que é feito, o respeito que se tem por aquele corpo que está doando vida para outra pessoa, sim, né? Sim, todo um respeito. E outra também, isso de falar, eu falo de doação de órgãos, eu falo de morte. Eu acho que é isso que às vezes, a gente tem que conseguir inverter, que é o que a gente trabalha muito, eu trabalho muito, a Gi faz isso muito no Deixe Vivo, que a gente está falando, na hora que a gente fala de doação de órgãos, a gente está falando de vida, a gente não está falando de morte. Porque essa parte final da nossa vida, a morte, ela vai acontecer para todo mundo. A gente não sabe em qual momento, pode ser qualquer hora. Ninguém, né, tem uma bola de cristal para adivinhar isso. E a gente tem o direito, é um direito que a gente tem, de ter esse último ato na nossa vida, que é um último ato de ajudar alguém, né? Então, eu acho que é muito nessa abordagem que a gente tem trabalhado muito, que eu tenho trabalhado muito com a Dora, que é muito nessa abordagem do último ato de vida, um último ato de solidariedade, um último ato de empatia. Porque, igual a Gi falou, que essa questão de verificação de morte encefálica, essa parte técnica, essa parte burocrática, hoje no Brasil, tem um protocolo seríssimo, são profissionais seríssimos que estão envolvidos, são várias equipes, então isso é muito confiável. Então, assim, a família ter o direito de falar sim, é um direito que ela tem de falar sim para a doação de órgãos, ela tem que, a visão é de tipo, não é que o meu ente querido está falecendo, é um momento de sofrimento, é um momento de dor, é claro, mas é um momento que eu posso gerar vidas, e não é uma no plural, são várias vidas, através de uma única doação. E além de tudo, quando a gente salva uma pessoa, por exemplo, a Gi foi salva porque ela estava na lista de espera, ela foi salva, alguma família disse sim. Não salvou só ela, salvou a mãe dela, salvou o pai dela, salvou o marido, o atual marido, na época, namorado. Então, assim, salva todo mundo que está ao redor. Então, você não salva uma pessoa, você salva uma família. E uma pessoa pode salvar várias famílias,
daquele sofrimento, daquele momento que está passando, que a pessoa está em lista de espera, está debilitado no hospital às vezes. Então, assim, esse ato essa visão é que eu acho que é mais importante de ser passada do que simplesmente falar, vou falar de morte. Não é de morte que está falando, a gente está falando de vida. Uhum. Giovana, você precisou ali esperar 2 anos numa lista de espera por um órgão, né? E nesse período você passou por tratamento também, né? Você estava na diálise. Conta um pouco disso, porque é debilitante demais, né? Você fica presa ali a um tratamento, aguardando, né? Como disse aqui a Priscila, aguardando alguém que doe vida. Sim. Olha, Priscila, eu costumo dizer que eu sou um ponto fora da curva, porque assim como a Pri, eu também não me deixei abalar. A gente que convive com um diagnóstico crônico, que é uma doença que não tem cura, a gente não tem opção. Ou a gente vive ou a gente vive. Então, quando me foi dado o diagnóstico que eu precisaria de uma hemodiálise para continuar vivendo, enquanto o transplante não chegasse, eu decidi fazer o melhor com o que eu tinha com isso. Né? Eu lembro, até tem uma história engraçada, eu lembro que antes da minha primeira sessão de hemodiálise, uma semana antes, eu combinei de sair com uns amigos, falei, gente, é a minha despedida, eu vou começar o tratamento de hemodiálise, não vou mais poder sair. E acho que os meus pais queriam, de fato, que eu tivesse ficado quieta, viu? Porque não foi isso que aconteceu. Eu continuei passeando, saindo, eu tive uma vida, assim, ativa, porque, claro, que eram dias muito difíceis, né? Tinha dias que eu voltava da hemodiálise com enxaqueca, tinha dias que, enfim, a pressão lá na hemodiálise já chegou a 6/4 e foram muito difíceis esses dias, mas no geral, assim, eu não deixei me abalar, tentei levar esse tratamento de uma forma leve, sempre pensando que o que era meu estava guardado, né? O meu transplante ia chegar. E eu tenho uma frase que eu uso desde sempre. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que é tudo no seu tempo, no melhor momento. Então, o transplante, eu costumo dizer que é algo que você precisa e você quer muito, mas você não tem controle nenhum sobre quando ele vai chegar. E qual que é o meu papel enquanto pessoa que está esperando por um transplante? Conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos, que a gente vai plantando essas sementinhas, como a Priscila falou, né? E aí a gente vai conscientizando. Acho que a minha maior, assim, quando um dia a pessoa fala assim para mim, me tornei doador de órgãos por sua causa, eu dou o check, porque a missão do dia foi concluída. Bacana. E você, Priscila, recebe também feedbacks dessa natureza? Então, pessoas que, depois de lerem seu livro ou conhecerem a sua história, falarem, não, eu preciso também ser doadora. Sim, vários. Já aconteceu uma vez numa live, eu conversando numa live com uma pessoa, e a pessoa virar para mim e falar assim, nossa, eu não era doador, eu tinha maior preconceito com relação a isso, mas agora na hora que eu sair dessa live aqui, eu vou chegar para minha família, vou contar a sua história e vou falar que eu vou me declarar doador. Então, isso aí é o máximo para gente. Outras coisas que eu recebo muito, mas muito mesmo, de gente que acabou de receber um diagnóstico e me procura nas redes sociais e me acham e falam assim, nossa, eu acabei de receber um diagnóstico, eu achei que a minha vida tinha acabado, estou extremamente abalado, mas eu vi que eu posso fazer esse ponto final virar uma vírgula e dar continuidade à minha vida. Então, assim, obrigado por ter mostrado que é possível seguir em frente, sabe? Então, assim, eu recebo muito desses dois lados, tanto a questão da doação, quanto alguém que está começando a enfrentar o processo todo, sabe? E aí está cheio de dúvidas e está ainda absorvendo a notícia que acabou de receber, né? Então, realmente é muito bom, é muito prazeroso para mim. Assim, o meu irmão fala que ele descobriu o propósito de vida dele quando ele foi meu doador. E eu falo que eu descobri meu propósito depois do transplante, que era ajudar as pessoas e fazer tudo isso que eu faço hoje. Do livro, qual o feedback que você recebe até das crianças? Nossa, das crianças eu recebo muito de pessoas que já fizeram as crianças, depois de contação de histórias e tudo mais, que eu participei em algumas escolas, as crianças às vezes vêm falar comigo, eu já fiz isso, eu já doei, eu deixei meu cabelo crescer com meu cabelo, cortei e doei meu cabelo, eu já participei de campanha para ajudar a arrecadar casacos, cobertores no inverno, então essas crianças vêm muito contar felizes como o ato de ajudar o próximo é bom.
né? Então elas vêm muito contar sobre isso. Algumas vêm contar relatos, minha tia, minha prima faz hemodiálise, então já é uma pessoa que vive aquilo dentro da casa dela, né? Então a criança às vezes vem contar isso também. E muitas vezes vem o relato dos pais, falando que ficou encantado, que descobriu ali no livro uma ferramenta muito legal de poder conversar com a criança sobre isso, de estimular isso. Então, assim, eu recebo relatos tanto das crianças quanto dos pais e dos professores, que os professores me dão um retorno muito positivo, falando assim, olha, o livro me dá ferramentas para eu conversar tão abertamente, tão tranquilo sobre tantos temas, porque ele é tão abrangente na questão da doação, da cultura doadora, que assim, eu consigo levar isso de uma forma muito prática. A linguagem dele é muito prática e muito simples. Então, eu recebo o feedback de todas essas partes. E, Giovana, você comentou também que uma das frentes aí do Instituto Deixe Vivo são as palestras. Você é convidada também para fazer a palestra. E o que você leva? Quais são as informações que você... claro que você conta a sua história, mas quais as outras informações que você leva para o público geral? Eu tento sempre fazer algo de forma descontraída, né? Porque levando isso principalmente que a Pri falou, que falar de doação de órgãos é falar de vida e não de morte. Então, sempre começo com umas perguntas mais descontraídas, né? Para que as pessoas entendam de fato o que é a doação de órgãos. Contando a minha história, né? Quando eu falo que eu fiz hemodiálise, eu falo, nossa, mas você é muito jovem para fazer hemodiálise. Eu falo assim, mas pode acontecer com qualquer um, inclusive com crianças. Então, a gente faz esse trabalho de palestras e a gente faz também palestras dinâmicas que a gente chama de oficinas discutatórias. A gente traz histórias, personagens dentro do cenário da doação de órgãos. Então, por exemplo, uma mãe que está esperando o transplante de um filho, uma pessoa que recebeu a doação em vida, uma pessoa que recebeu a doação após a morte, uma pessoa, uma família que diz sim para a doação, e a gente coloca eles numa roda de conversa para que as pessoas possam fazer perguntas e entender esses cenários da doação. Acho que é uma forma da gente tornar palpável essa questão de ser um doador de órgãos. A gente também faz outras palestras com ações de saúde, né? Então a gente faz aferimento de pressão, teste de glicemia, justamente por entender esse cenário da doação de órgãos e da lista de espera de transplante ser de muitas pessoas que esperam um transplante de rim, para que a gente possa conscientizar as pessoas e ali naquele momento descontraído que você faz um bate-papo, um teste de glicemia, um aferimento de pressão, explicar para ela o quanto é importante dela procurar um serviço médico, fazer um exame básico, que é de ureia e creatinina, para saber como que está a sua função renal. Então, a gente está nas escolas, a gente está nas empresas, a gente tem parceria com prefeituras também para fazer as ações locais, tanto no Dia Mundial do Rim, quanto em Setembro Verde, com as caminhadas também, que vão além de palestras, e aí são práticas de atividade física em prol da doação de órgãos. Priscila, falar sobre esse assunto também ajuda a diminuir a questão do preconceito, que foi uma palavra que você usou também nessa conversa. Sim. Qual seria esse preconceito? Quais os conceitos pré-estabelecidos que as pessoas têm? As pessoas, quando eu lembro que uma coisa muito nítida, um exemplo prático, né? Eu tinha, na época ali da questão da vacina do Covid e tudo mais, e aí eu fui chamada para um estudo para fazer a vacinação e tudo mais, já tinha passado aquele boom da pandemia, e aí eu lembro que eu tinha ido treinar num sábado de manhã. Eu tinha ido treinar e tinha saído do treino de triatlon e tinha ido direto para tomar a vacina no hospital. E aí eu estava meio que vestida esportiva total, né? E eu cheguei na porta e o segurança, eu virei para ele e falei assim, não, porque eu vim tomar a vacina. Aí ele virou para mim e falou assim, não, só transplantado que pode. Eu falei, mas transplantado tem um biotipo, né, para ser transplantado, então tem assim, cara, tem né? Cara, né? Não tem cara, né? Não tem cara. Isso pode ser igual a gente falou, pode ser uma criança. Então assim, não tem muito, então, tem muito isso. As pessoas rotulam, né? E pensam que vai ser uma pessoa que vai estar com aspecto doente, com aspecto mais caído, que está mais debilitado e tal. É lógico que existem casos e casos, né? Tem diversos diagnósticos diferentes, né? E tudo mais, mas existe muito essa questão do tipo, não, para você ser transplantado, você tem que, né, ter aquela cara de pessoa doente e tudo mais, e não é bem assim, né, não é assim que funciona, né, por exemplo, várias outras pessoas,
que não têm, pessoas mais velhas também que estão super bem. Então, assim, não tem essa questão do preconceito. Tem preconceito em vários ambientes, né? Não só nessa questão ali que eu dei esse exemplo, mas em vários ambientes você pode sofrer algum tipo de preconceito. Tem gente que sofre preconceito em ambiente de trabalho, né? Também tem muito. Então, assim, são coisas que acontecem. Então, não é preconceito só com relação à doação de órgãos, ao tema, mas preconceito também, às vezes, com as pessoas que são transplantadas, que são pessoas normais. O transplante é só uma condição que eu tive, né? Mas não tem nada além disso, né? Eu só precisei de uma coisa a mais, uma pecinha a mais para o meu corpo funcionar bem. Mas o resto é tudo normal, como qualquer outra pessoa, né? Então, esse preconceito realmente existe mesmo. Vamos falar de planos e projetos, né? Vamos. Porque com certeza aquilo que vocês já estão envolvidas tem ali sempre ficar fervendo, né? Conta um pouquinho para a gente. Tem a questão do livro, o livro já está né, dentro ali do hall para a utilização dentro das escolas. Sim. Mas quais os próximos passos? Sim, a gente aprovou no Sou Doador ano passado a Lei Tatiane, que é para a inclusão do tema nas escolas, para virar uma lei, para criar uma política de incentivo à doação de órgãos, para a gente poder ter o tema dentro da sala de aula, seja desde o ensino fundamental até a faculdade, né? E pasme, né? Inclusive nas áreas de saúde, onde não se fala às vezes muito sobre o tema, inclusive nas faculdades de saúde, né? Então, assim, essa lei foi aprovada ano passado, em novembro do ano passado. E essa lei, como eu disse, ela anda de mãos dadas aqui com o livro, porque o livro é para o ensino fundamental 1, é para os pequeninos, né? E aí a gente, nesse ano, resolveu fazer um projeto voltado para a aplicação da lei. Porque o que é uma lei se ela não é aplicada? Né? Ela fica guardada ali e não vai ser utilizada para nada. Então, a gente focou nesse projeto para a aplicação da lei esse ano. Então, a gente montou os kits, onde vão livros para a biblioteca, onde vão um material didático, um guia didático que a gente montou, que a gente escreveu com professores e tudo mais, que é um guia para os professores, orientando os professores como tratar o tema em sala de aula, com inclusive atividades práticas de tratar o tema em sala de aula, tudo pautado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tudo muito bem organizado e tudo muito projetado. E aí esse kit vai para as escolas tendo o kit, ou seja, o professor tem toda uma informação na mão, exercícios práticos e tudo mais, e os livros que podem ficar na biblioteca da escola. E aí a nossa missão agora, nosso trabalho, que a gente já está em algumas escolas, hoje eu recebi alguns vídeos de Petrolina, de atividades que foram feitas lá com o livro da Dora, com as crianças e tudo mais. Então, assim, a gente vai fazer em várias escolas no país inteiro. Uma das etapas, a gente quer fazer também uma plataforma de ensino, a gente vai lançar uma plataforma de ensino pelo Instituto também, colocando esse curso para os professores online, para que qualquer professor no Brasil inteiro possa assistir esse curso e possa aplicar isso em sala de aula, porque assim, não adianta aplicar de qualquer jeito. A gente tem que ter esse cuidado para que seja aplicado da melhor forma possível, da maneira mais correta possível, porque levar o tema de uma forma incorreta aí para a gente não é conscientização, né? Então esse é um projeto que a gente está focando muito este ano. Giovana, seus planos e projetos aí para o Instituto? Bom, dia 6 de junho é Dia Mundial da Pessoa Transplantada. E em 2024, para a gente comemorar, foi lançado o podcast do Instituto Deixe Vivo, que chama Conversas Inspiradoras, para contar histórias de pessoas transplantadas. Então, a gente tem 10 episódios aí da primeira temporada, onde a gente conta, inclusive a Priscila é uma das convidadas, não deixem de assistir o episódio, todos os episódios, foi uma honra entrevistar a Pri, ouvir a história inspiradora dela, como o esporte mudou também a vida dela após o transplante. E a gente entrevistou assim, eu sou transplantada renal, né? Então meu universo é muito renal. Poder entrevistar essas outras pessoas transplantadas de pulmão, coração, fígado, foi um aprendizado muito grande, assim, coisas que não eram da minha realidade, não é da realidade de muita gente, pessoas que descobriram um diagnóstico assim, de repente. Então é um alerta para a saúde como um todo e para nós nos inspirarmos e sermos doadores de órgãos, porque todas aquelas vidas foram salvas, porque sim para doação eles foram ditos. Bom, eu quero agradecer, né, essa nossa conversa hoje, conhecer um pouquinho desse trabalho de duas pessoas incríveis, né, a Priscila e a Giovana, que passaram por situações adversas, mas não deixaram a peteca cair. Eu acho que a verdade é isso, né?
deram a volta por cima e mostram hoje que é possível. Há uma vida linda depois do transplante, principalmente que quem consegue se abrir para doação de órgãos pode ajudar, né, pessoas incríveis, pessoas a tocarem as suas vidas. Então, quero agradecer e deixar um minutinho para a consideração final da Priscila Pignolati, que é gerente de projetos de tecnologia e escritora do livro Adorável Dora. A mensagem que eu quero dizer é sempre a questão de avisar a família, de lembrar que esse é o nosso último ato em vida e não adianta nada eu guardar isso para mim, esse meu desejo para mim. Então, eu sempre gosto de deixar uma mensagem final assim, chegue em casa, avise sua família que você é doador, avise que você quer fazer um último ato de solidariedade, de empatia na sua vida e deixar em aberto o Sou Doador para quem quiser ajudar, né, a gente nesse projeto agora de entrar nas escolas, de levar essas informações. É só acessar a gente nas redes sociais, soudoador.org ou www.soudoador.org. E o livro está à venda também através do Instituto e também a gente está aberto a parcerias e tudo mais, porque o nosso objetivo desde o início, quando a gente lançou o livro, não foi nem ganhar dinheiro, foi conscientizar o maior número de pessoas possível. Então, estou à disposição e agradeço muito o convite. Eu que agradeço por ter aceito. Também agradeço a participação de Giovana Fiore, que é fundadora do Instituto Deixe Vivo. Deixe também para a gente aí o endereço, como que podemos conhecer um pouco mais do seu trabalho. Legal. Bom, eu quero deixar duas frases que eu falei, né, durante o programa. Uma delas é que a chance de você precisar de um transplante é 4 vezes maior do que você se tornar doador. Espero que fique na mente, faça com que você se declare um doador de órgãos, porque é uma forma de você ter empatia e se colocar no lugar do outro, porque um dia pode ser você. E a outra é que eu estou aqui hoje gravando essa entrevista, porque uma família disse sim para doação de órgãos e salvou minha vida. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto, pode acessar o nosso site, deixevivo.org.br e @deixevivo em todas as redes sociais. Foi uma honra poder participar do programa e espero a próxima. Com certeza falaremos mais sobre esse assunto. Quero então agradecer vocês, me despedir também hoje. E esse programa e outros você pode encontrar no nosso canal no YouTube, canal da Rede Alesp. Segue a gente lá e fique por dentro de todas as informações. Até o próximo programa. Tchau, tchau.